primeira história bizarra da semana. O Weekly Shonen Jump teve que publicamente dizer que não era uma filial nem que estava de acordo, nem promovia qualquer partido político. Porquê? Kimetsu no Yaiba no Japão a fazer sucesso, todo mundo no Japão conhece Kimetsu no Yaiba, não há ninguém que conheça, e claro está, temos aqui o Tanjiro da política. Opa, nós já vimos de tudo no Japão, já vimos um governador a candidatar-se a fazer cosplay de Code Geass, de Lilés. Não ganhou, mas já o vimos. Já vimos o primeiro-ministro do Japão a fazer cosplay de Mario quando foi a passada da tocha para os Jogos Olímpicos, que teoricamente deviam ter acontecido no Japão, não aconteceram por causa da pandemia. Por isso, primeiro-ministro a fazer cosplay. E agora temos estes dois caramelos políticos, candidatos de um partido que claramente dizem que não tem nada a ver com Kimetsu no Yaiba, mas a gente olha para aqui e diz: amigos, isto vocês estão-se a apoiar na popularidade de Kimetsu para ganhar votos, claramente. Então o Weekly Shonen Jump vai dizer: pessoal, há aí uns caramelos a utilizarem tipo um logo parecido com o Kimetsu no Yaiba e umas cores parecidas com o que o Tanjiro veste, mas nós não apoiamos nenhum partido político e por aí fora. Claramente o logo escolhido por eles, pá, é Kimetsu. E depois aqui atrás, muito espertos esta malta, escolheram aqui um padrão de cores que claramente nos faz lembrar de Kimetsu. Que é que o pessoal da Jump diz? Vimos cartazes de políticos usando imagens de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. No entanto, nem a Shueisha, nem o departamento editorial da Weekly Shonen Jump estavam de alguma forma ligados a ele. Ou seja, estes gajos estão-se a armar em caramelos, em finos, para ganhar os vossos votos, mas não vão na cantiga que a Shueisha não apoia nenhum partido político. Mas já não é a primeira vez. Eu coloquei depois em baixo um exemplo super caricato. Temos aqui estes dois, então, o Keisuke Mitsumoto e o Hirofumi. Epá, este amigo tem nome de personagem Isekai, que estão então candidatos lá a umas eleições. Lá deve ser de uma assembleia qualquer lá no Japão, e utilizaram aqui no Twitter, esta é a página deles, esta imagem promocional. Depois tem esta aqui, eu tive que colocar, que isto é uma história muito fixe, mas é China a ser a China. Uma mascote muito parecida com o Tanjiro foi introduzida o ano passado pela polícia de Hong Kong para combater a fraude. Então, da Ásia, eles gostam muito de criar mascotes para tudo e mais alguma coisa. E então, lá em Hong Kong, criaram esta mascote, que é o que se chama de Little Grape, qualquer coisa como uma pequena uva, assim, algo assim de género. Um pequeno bago, qualquer coisa assim de género. Então, foi este o design que eles arranjaram. Que é claramente inspirado em Kimetsu no Yaiba. Eles receberam críticas, mas a polícia disse: não, isto é uma personagem original, foi criada por nós, não tem nada a ver com Kimetsu no Yaiba. E nós olhamos para aqui, este padrão, a cicatriz, o ataque com a espada. Isto foi copiado por Kimetsu, fortemente inspirado, ok? Mas lá está aqui, Hong Kong Police. Mas segundo a polícia, a gente não copiou nada. Isto não é nenhuma fraude. Ou seja, a mascote de Hong Kong contra a fraude é uma imitação de uma franquia japonesa, neste caso a Kimetsu no Yaiba. Mas eles disseram que não, isto é original. Isto é uma versão chibi do Tanjiro, se ele fosse transformado num bago de uva ou alguma coisa do género. E lá está, e aqui temos o tal candidato ao governo de Tóquio que decidiu fazer cosplay de Lilith. Ele não ganhou, por isso claramente só fez cosplay, não tinha os poderes do Lilith, se não tinha ganho. Por isso ficou-se mesmo só com o cosplay. É isso. Sendo que em Taiwan já vimos uma cosplayer ganhar. Exatamente, um dos lugares, lá numa assembleia local. Na altura gerou-se muito burburinho porque ela estava a competir com alguém que pertencia ao governo, um governo autoritário lá em Taiwan. E então ela, para promover a campanha dela, fazia cosplay
e acabou por ganhar as eleições lá para aquela Assembleia. E na altura o pessoal achou piada uma cosplayer ter ganho umas eleições em Taiwan lá para uma Assembleia local, mas lá está. Políticos, Tanjiro. Depois temos aqui notícia bizarra da semana. Como vocês já viram, uma semana cheia de coisas bizarras a acontecer. Tribunal chileno e Liba, Captain Tsubasa, que no Brasil é conhecido por supercampeões. Aqui em Portugal nós conhecemos como Oliver e Benji. Então eles levaram... não foi o anime, mas foi a estação televisiva que exibiu o anime a tribunal porque diziam que Captain Tsubasa promove a violência de género. E porquê? Tudo porque na série anime um dos personagens dá uma estalada numa menina. A cena é esta, que eu tirei o screenshot. Basicamente, Captain Tsubasa é um sucesso enorme no Japão, mas também cá fora. Aqui na Europa, aqui em Portugal, na América Latina, no Brasil, toda a gente adorava Captain Tsubasa. Eu adorava Captain Tsubasa. A minha melhor recordação que eu tenho de Captain Tsubasa é tentar com um amigo imitar aquele livro em que chutam os dois ao mesmo tempo na bola. A única diferença foi que eu não acertei na bola. Doeu um pouco. E foi muito giro. E adorava, embora estes amigos demorassem muito tempo de uma ponta da baliza à outra. A gente passava quase uma semana à espera que eles chegassem ao outro lado do campo. Então a TVN decidiu fazer uma retransmissão, toda a gente gostar, decidiu então fazer uma retransmissão do Captain Tsubasa, da série original, não do remake que eles fizeram. E lá estava aqui esta cena. Espero bem que o YouTube não me dê um strike. A ver se eu... Esta cena. E pronto. É isto. A cena polémica. Basicamente, o que é que nós temos? Temos aqui um personagem. Ela, que teoricamente era a confidente, a amiga dele, acabou por revelar ao adversário o problema cardíaco que ele tinha por aí fora e ele reagiu desta maneira. E alguém ficou muito incomodado com esta situação e meteu um processo em tribunal contra a estação televisiva porque a série anime promovia a violência de género. E o pior disto tudo foi que isto foi a tribunal e, na primeira instância, o tribunal deu razão a quem fez queixa. O tribunal deu razão a quem fez queixa, entretanto, a estação televisiva apelou, e foi à instância superior, mas inicialmente a estação foi condenada a pagar $6.900. Entretanto, isto foi novamente a tribunal e o Tribunal Superior disse que nada, isto não promove nada a violência de género. O que é que o juiz escreve então? Captain Tsubasa não é um programa violento, é uma história animada que retrata crianças dedicadas ao futebol, o seu desenvolvimento e as competições em que participam. Um dos personagens principais sofre de um problema cardíaco que ele vinha mantendo em segredo e uma menina que ele considerava amiga revelou isso ao seu rival. E ele deu-lhe um estalo numa fração de tempo que é menos de um minuto porque ele sentiu que ela não tinha o direito de lhe dizer, porque tirou o desejo do seu rival de competir e indicou que não queria que ela intervisse mais. E ficou assim resolvido. No final ainda vai lá alguém que tenha presença de espírito. Não vejo nada de mal nisto, pessoal. Tipo, só por ela levou uma estalada no calor, dentro do contexto da série anime. Provavelmente se isto fosse animado nos dias de hoje, se calhar não ia ser animado desta maneira, mas tanto faz ser uma menina, um menino, outra coisa qualquer, opa, leva um estalo e acabou. E não é que esteja, acho eu, a promover violência contra um género específico. Eu acho que isto é mais mimimi do que outra coisa, do pessoal que, já vos disse, pessoal que às vezes parece que querem ganhar uma medalha por mostrarem que são as pessoas mais incomodadas de qualquer coisa do mundo. Isto é um desenho animado, claramente o contexto de desenho animado, alguém que se sentiu atraiçoado e não propriamente alguém que veja o anime e que se lembra, quando chegar a casa, vi esta cena, quando chegar a casa vou dar um enxerto de porrada à mulher por
no Captain Tsubasa eles fazem isso. Não, claramente não. Mas lá está, muito mimimi à volta de uma situação que não tem nada e foi um problema que se criou numa situação que não tinha problema nenhum, acho eu. Depois, mais uma estupidez da semana e desta vez da Malásia. Attack on Titan censurado na Malásia. Eu não sei o que é que eles quiseram censurar, mas ok. Malásia, país religioso, claramente mais para o lado muçulmano da coisa, então com fortes imposições e regras para a imprensa e para tudo o que é publicado. Para vocês terem uma ideia, ter uma daquelas impressoras industriais na Malásia sem autorização do governo é crime. Só para vocês verem. E então, o que é que aconteceu? Lei da censura, e basicamente não pode haver nudez na Malásia. Então a editora de Attack on Titan que está lá a publicar, o que é que decidiram fazer? Há que vestir os titãs, porque eu já não tenho órgãos sexuais, mas o Isayama, quando fez, claramente pensou nisso, que a coisa ia correr mal, então eles não têm nada disso. Mas mesmo assim, eles decidiram vestir os titãs e o resultado é este. Que parece que o Eren está aqui a fazer salto à vara, ou qualquer coisa assim do género. Parecem lutadores de wrestling, ou ciclistas. O resultado final foi este, um bocado estranho, caricato, tendo que quando eles não conseguem vestir os personagens, marcam a negro. E foi isso que fizeram. Subitamente, o Eren está aqui com um shortzinho, e a Titã feminina está negra. Está muito negra aquela situação para aqueles lados. E foi assim que eles censuraram. Isto da censura é tão... Às vezes a abertura de algumas políticas é tão estranha. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na Malásia os jornalistas recebem indicações do governo sobre o que é que devem escrever, sobre o que é aqueles temas mais importantes. Por isso eles ativamente censuram o que é que a indústria diz. Já mudou, mas há uns anos atrás, por exemplo, a Bíblia na Malásia foi proibida. Porquê? Porque segundo o governo, quem mandava lá na situação, a palavra de Deus só podia ser utilizada pelos muçulmanos e não devia ser empregue noutras obras. E por isso decidiram banir a Bíblia, porque os cristãos não podiam pronunciar, porque Deus é uma palavra só dos muçulmanos. Entretanto, muita confusão, à mistura e protestos, e eles acabaram por mandar essa lei abaixo. E por isso a abertura de alguns países para algumas coisas é muito estranha. E eles aqui censuraram os titãs, já não tinham nada a censurar, mas o que eu acho que aconteceu foi a editora, com tanto medo das autoridades e por aí fora, pelo simples não decidiu vestir aqui os nossos titãs com medo de represálias e que viesse a censura e que tirassem, penalizassem a editora, qualquer coisa assim do género. Acabaram por vestir os titãs e o resultado final foi titãs a praticar Jogos Olímpicos, assim do género. Parece que vão à praia, diz aqui o Rui. Está aqui a Rita a dizer: concordo, o vestido dos titãs não tem partes íntimas, literalmente. Isso é tão, mas tão estúpido. Yeah. Mas lá está. Muitas das vezes, este pessoal é difícil, porque isto é pessoal, eles devem ter medo de viver no próprio país onde vivem, ter medo das represálias. Imaginem que vocês são editora da Attack on Titan, publicam lá na Malásia sem vestirem os titãs, não é? E tal. E depois um tolinho qualquer da autoridade diz: tu és um pecador, tu és isto e aquilo, e prendem, e subitamente alguém que está a editar Attack on Titan vai para aí 5 ou 6 anos para a cadeia, levar no cortiço, porque violou as regras lá da religião e pôs pessoas nuas numa página. É muito complicado.